Pessoal, é comum nesse começo de ano, a galerinha que já estava mais forte na matemática no final do ano passado, vir com sede, né? Porra, querendo aprender. E às vezes a gente tem que ter um pouco de paciência para fazer a coisa acontecer da maneira que tem que ser, aprender com qualidade. Não adianta ser rápido e não ter qualidade na aprendizagem. Vamos começar hoje já relembrando os famosos conjuntos numéricos. Vamos relembrar tudo aquilo que nós já aprendemos de conjuntos numéricos. Eu disse tudo. Vamos relembrar tudo. Detalhe, em outras épocas, uns 2 anos atrás, quando tu entrou no ensino fundamental, a gente te ensinava um dia os naturais. Trabalhava, semanas, meses. Aí depois os inteiros. E trabalha, e vai, e vem e tal. E aí depois os racionais. Hoje não, cara. Hoje é tudo num dia só. Então tu vê, embora a matéria seja a mesma de anos anteriores, agora é um pouco mais rápido. Então tem que prestar mais atenção. Imagina 10 mil anos atrás. Sem a civilização existir como tu conhece. Tribos indígenas, né? Homens das cavernas, certo? Vivendo em comunidade. Né? Uma coisa mais ou menos assim. Por incrível que pareça, nessa hora já é importante matemática em alguns momentos. É a matemática nascendo junto com o ser humano. Não pense que a matemática foi criada e apareceram os livros de matemática. Ela foi surgindo, foi evoluindo com cada ser humano no primórdio dos primórdios, junto com a linguagem. Enquanto a linguagem foi se desenvolvendo, enquanto as línguas foram sendo criadas, a matemática foi sendo desenvolvida. No começo desses primórdios, o mais importante para essa sociedade primitiva era saber contar. E por que saber contar é importante? Porque tu tem que ter noção quanto que tu tem de comida e quantos dias tu consegue sobreviver com aquela comida antes de sair para uma nova caçada, não é? Que pode até significar a morte de alguém. Estamos falando de uma época em que comer pode significar morrer. Hoje é tudo tão diferente que não parece que um dia existiu esse mundo, que é muito mais cruel que o mundo de hoje. Absurdo, tu não viu o jornal? Eu vi. Mas o que acontece no jornal hoje e é considerado absurdo, exceção, antes era a regra, acontecia diariamente. A morte brutal, né, na caça, certo? Era algo cotidiano, certo? Então, olha que loucura, estamos tentando entender como é que começou a surgir a necessidade da matemática. E já que no início ninguém fazia contas absurdas, né, era só contar 1, 2, 3... Consegui 3 cabritos, cacei 3 cabritos, vou conseguir passar uns 6 dias, então, com a minha família. Comemos um cabrito a cada 2 dias, certo? Esse era o raciocínio que uma pessoa dos primórdios aí teria que fazer, né? É por isso, pessoal, que o conjunto dos números naturais, conjuntos numéricos, os naturais, o conjunto dos números naturais, adivinha a letra que eu vou usar, meu amigo? N. É muito comum a gente colocar um símbolozinho do lado dessa letra N para diferenciar esse N de outros N's, tá? Mas não tem problema tu colocar só o N para natural, mas na apostila tu vai perceber que volta e meia ele coloca um risquinho na lateral. Quem é o conjunto dos números naturais? São os primeiros números que o homem começou a usar. 1, 2, 3 para contar as coisas. Só tem um detalhe. No começo, a ideia de zero não era representada, né? A ideia de nada. Não precisava falar, olha, nós pegamos 0 animais. Eles simplesmente sabiam que não tinham pego nenhum animal. Só os indo-arábicos, muitos e muitos anos depois, é que criaram a noção de zero. Então tu vê, dos números naturais, o último que foi criado é o 0. E parece hoje um 0. O 0 é uma coisa fundamental em nossas vidas. Nós não conseguimos representar nada em nossas vidas sem o 0, né? Mal as horas a gente conseguiria representar sem o 0. Então, o 0 é uma ideia refinada, por incrível que pareça. Hoje faz parte da tua vida, mas foi uma ideia genial há milhares de anos atrás. Então o 0 foi o último desses números. E pronto.
O primeiro conjunto numérico, então, com o qual tu trabalha praticamente desde que tu nasceu, né? Desde criancinha, tu já vai aprendendo a contar, são esses. Mas e o 10? Não tinha zero no final? Desses números? Legal, cara, olha que bonita a tua colocação, que ideia legal. Lembra lá no 6º ano, quando a gente começou a estudar, a gente estudava os tipos de numeração, certo? Os tipos de numeral, numeral indo-arábico, numeral romano, certo? E aí, os egípcios, por exemplo, que é uma civilização muito anterior a essa maneira de escrever os números, eles contavam com risquinhos. Então não precisava do 0 para representar o 10. Quando dava 5 risquinhos, eles faziam um novo desenhozinho que representava os 5 risquinhos, certo? Então eles faziam de forma simbólica. Os romanos, né, que também é uma civilização já milenar, muito anterior a essa maneira de escrever os números, eles não têm o 0, os romanos. E como é que eles escrevem o 1000, professor? Eles botam N, não é? Certo? Então tu vê, existiam outras maneiras de representar os números sem precisar do 0 atrás para encaixar. E aí é que vem o brilhantismo de inventar o 0. O 0 que não vale nada, porém colocado atrás do número multiplica ele por 10 a cada 0, né? Olha que loucura. Essa foi uma grande invenção que fez com que as outras maneiras de escrever números morressem praticamente e essa florescesse. Então hoje tu não vê ninguém usando algarismos egípcios para fazer conta. Existe para interpretação dos hieroglifos antigos, para escrever livros. Hoje em dia tu não vê ninguém fazendo conta com o número romano. É para botar nome de rua, capítulo de livros, certo? Bacana a tua colocação, Caio. Então, antigamente, mesmo sem a presença do 0, era possível escrever números grandes. Certo? Bacana, bacana. Galerinha, só tem um detalhe, né? A civilização foi evoluindo. Uma hora, as pessoas perceberam, pô, eu cacei 10 cabritos, só que não tinha congelador para congelar os cabritos. E eu só vou conseguir comer os 3 primeiros, o resto vai apodrecer. Caramba! Ah, mas eu sei que o Asdrubal, o homem das cavernas ali do lado, ele colheu, né, 20 sacolas de romã. E eu sei também que ele não vai dar conta de comer aquelas romã todas lá, vai apodrecer, certo? Então eu vou lá fazer uma troca com ele, eu vou dar uns cabritos pro cara, o cara me dá umas romã, né? E aí os dois vão comer mais coisas antes que apodreçam todas elas, certo? Estava começando a rolar o tal do escambo, parabéns, escambo, por aqui, né? Ali, escambo. Galerinha, só que chega uma hora que não tem o número correto de produtos para fazer a troca, né? Alguém acaba ficando com menos, devendo alguma coisa para o outro. Então vamos supor, eu te dou 5 das minhas cabritas que eu não vou conseguir comer. Só que, né, 10 saquinhos de romã não vai ser o suficiente, então tu fica me devendo mais 10 sacos de romã. Chegou uma hora que precisou anotar essa dívida, né? E aí é que começaram a surgir os números negativos, que são depois os naturais, os inteiros. Então, em determinado momento da história, o homem sentiu a necessidade de criar números mais complexos que os números naturais, que ele chamou de números inteiros. Não é I. Não é I. É Z. Alguém lembra qual é a decoreba para não esquecer que é Z? Eu chamava de números inteiros. Era essa a piadinha, né? Os números inteiros, certo? Assim fica difícil esquecer que é o Z. O amigo lembrou ali que realmente alguns livros colocam uma maneira um pouquinho diferenciada de escrever, dá um risquinho do lado ou em cima, mostrando que é um conjunto numérico. Portanto, porém, vocês não têm essa obrigação inicial. Vocês podem escrever apenas o Z maiúsculo. Quem são então os números inteiros? Isso, começa dos negativos. Eu vou colocar aqui menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e lá vai. Concordam comigo que dentro do conjunto dos números inteiros está contido os números naturais? Né? Ou seja, o conjunto aumentou, ele não só agregou números novos, mas tem dentro dele os números antigos. Show de bola. Se eu quiser escrever isso matematicamente, que um conjunto está dentro de outro, eu represento dessa maneira, galera. Ó. N está contido em Z. Esse símbolo aqui na matemática significa
se está contido. Se eu quisesse escrever o contrário, Z contém N, os números inteiros contêm os naturais, eu falaria Z contém, é o símbolo trocado, ó, está contido, contém, faz sentido, né? N, esse é o símbolo contém. Show! Agora deu, né, professor? Chega? Nada, nada. Imagina, né, que numa comunidade, na hora de fazer uma troca, um sujeito tem que entregar meio pedaço de animal, um quarto de boi, pronto. Pegou o boi, dividiu em 4 pedaços, um quarto de boi para ti. Como é que eu vou documentar essa troca? Como é que eu vou escrever, né? Se eu, por exemplo, estou abrindo um mercado e começando a vender produtos para as pessoas, eu vi que essa troca está me dando lucro e eu quero abrir, então, uma espécie de mercado. Na hora de anotar as minhas transações, em algum momento eu vou ter que anotar um número que não é mais inteiro, que é picado, né? O número 1 que foi dividido ao meio e depois ao meio de novo. Estamos começando a entrar numa nova classe de números. Os que bonito! Para nos ajudar a lembrar o significado dessa palavra, vale lembrar que racional vem de razão. Razão é divisão. Yes. Divisão. Divisão ou ainda quociente. Parabéns. Quociente. É daí que vem a letra do nosso conjunto numérico. Que. A letra Q vem da ideia de quociente, que é o resultado de uma divisão, certo? Que também podemos chamar de razão. Pô, aquele cara é muito racional. Quer dizer que aquele cara usa a razão para tomar as suas decisões, né? Não usa o coração, a emoção, certo? Só que aqui é diferente. Racional, razão tem a ver com divisão, não apenas com ser coerente, certo? Quociente. Quociente, daí a letra Q. Pessoal, eu citei, por exemplo, o número 1 sobre 4. 1 quarto, não foi? Picar um pedaço de animal em 4 partes, então 1 quarto. Se eu for dividir 1 para 4, alguém lembra o resultado? 0,25. Parabéns, é como R$1 dividido em 4 moedinhas, né? Não dá para dividir, professor. Aí ele bota 0, vírgula, bota 0 ali, lembra? Olha, importante isso aqui, hein? 10 dividido para 4? 2 vezes 4, 8. Subtrai, abaixa 0. 20 dividido por 4? 5. O amigo está correto. 1 quarto ou 0,25. O nome é justo, hein? Nome de racional, razão, divisão, quociente. Esse número nasceu de uma divisão, de uma razão. Outro nome, como é o nome dessa coisa aqui mesmo? Fração. Olha quanto nome que é parecido, né? Que representa praticamente a mesma coisa, certo? Como é que eu vou representar esse conjunto de números racionais? Eu não vou poder listar os números, porque eles são infinitos. Eu vou ter que representar através de uma propriedade. Olha o que eu vou escrever. Os números racionais são os números na forma A sobre B, tal que A pertence aos números inteiros e B pertence aos números inteiros com um asterisco. Meu Deus, o que é isso? Calma. O que significa A pertencente aos inteiros? O número de cima pertence ao de cima. É um desses aqui, não é? Certo? Que pode ir ao infinito e além, né? Para os dois lados, certo? 1 bilhão vale, não vale? Menos 1.458 vale. Também vale. Só que olha o que eu disse, ó, o número de baixo pertence a Z com asterisco. Quando a gente coloca um asterisco no símbolo de um conjunto, quer dizer que a gente não quer o zero. Aquele asterisco mostra que o zero não vale mais, exceto o zero. Não. Deve ter uma explicação, hein? Por que será que o número de baixo não pode ser zero? Pode falar, Sarinha. Porque é a fração de alguma... Por exemplo, não dá para ser 1 de 0, porque daí daria infinito. Garota, que bonito.
Que bonito você lembrar disso. Como? Exatamente, né? Vocês dois complementaram a resposta de um do outro. Eu vou explicar melhor o que os amigos estão querendo dizer. Show de bola, adorei.